Olá, pessoal. Já parou para pensar que algumas mulheres possuem uma aura que é simplesmente magnética? A gente dá de cara com elas e sente um não sei o quê, que me diz que é. Não importa a idade, o tipo físico, a roupa, ou se elas seguem aqueles padrões de beleza que a gente vê por aí. Mesmo assim, elas chamam a atenção, inspiram respeito e, o que é melhor, têm um charme que parece vir de outro lugar, um lugar mais profundo, lá da alma. É aquele tipo de mulher que, quando pisa no ambiente, não precisa nem abrir a boca. As pessoas simplesmente percebem algo diferente nela, uma energia que vibra em outra frequência. Não é só pelo jeito que se veste, que fala ou que se movimenta. É pela energia que ela carrega e, olha, isso não tem nada a ver com sorte grande ou privilégio, muito menos com aquela juventude eterna que a gente tanto idealiza. É algo que se constrói no dia a dia, com o tempo, com as experiências, com os tombos e as quedas, com os aprendizados e com escolhas conscientes, pensadas e repensadas. A psicologia de Carl Jung nos dá uma luz para entender isso de um jeito super interessante. Ele acreditava que o verdadeiro poder de uma pessoa, e neste caso, de uma mulher madura, nasce quando ela consegue se conhecer de verdade, quando ela encara de frente suas sombras, seus traumas, suas inseguranças, e, ao invés de se esconder de si mesma, ela se transforma em um furacão. Essa metamorfose silenciosa dá origem a um tipo de beleza que a gente não vê com os olhos, mas que sente na pele, na presença. Uma mulher que passou por esse processo de lapidação, que amadureceu de verdade, carrega algo diferente. Ela não precisa provar nada para ninguém, não está em busca de aprovação. E é justamente por isso que ela se torna extremamente convidativa. O mais legal é que essa atração não é só romântica ou sexual. É uma atração humana. Homens, mulheres, crianças, até quem ela nunca viu, se sentem naturalmente atraídos por esse tipo de mulher, porque ela transmite equilíbrio, sabedoria, segurança, um porto seguro. Hoje, a gente vai meter a cara nesse universo. Vamos falar sobre 5 comportamentos que tornam uma mulher madura tão cativante aos olhos dos outros. Não é por obra do acaso, mas por pura consciência, e tudo isso à luz da psicologia junguiana, com uma linguagem simples e direta, do jeito que você já conhece aqui no canal. Se você é mulher, este vídeo pode te ajudar a reconhecer a força que já existe em você e que talvez só precise ser tirada da gaveta. Se você é homem, pode te fazer enxergar com outros olhos o verdadeiro significado da maturidade feminina. Então, cola em mim, porque agora a gente vai começar a entender o que existe por trás dessa beleza silenciosa e poderosa. Mas, antes de mergulhar de cabeça, já deixa seu like para ajudar este conteúdo a alcançar mais pessoas. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo e me conta aí nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber até onde essa mensagem está chegando e com quem ela está se conectando. É uma conexão de alma. A verdade é que, com o tempo, a gente começa a entender que beleza não tem nada a ver só com o que está do lado de fora. O que realmente nos atrai em alguém vai muito além de um rosto bonito, de um corpo bem cuidado ou de uma roupa estilosa. É claro que tudo isso chama a atenção num primeiro olhar, mas não segura a barra por muito tempo. Existe uma beleza que se revela aos poucos, que não depende de maquiagem nem de filtros. Uma beleza que nasce de dentro, da consciência. E é aqui que entra algo que Jung tanto falava. O poder de olhar para dentro e se reconhecer como um ser complexo, com luzes e sombras, qualidades e defeitos. Quando uma mulher faz esse movimento interno, ela começa a se enxergar de verdade. E isso muda completamente a forma como ela se apresenta ao mundo. Uma mulher consciente do seu valor não precisa apertar o botão do exagero. Ela não vive competindo, nem tentando parecer algo que não é. Ela sabe quem é, e talvez mais importante, ela sabe quem não é. Isso dá uma liberdade imensa, dá paz. E essa paz transparece no olhar, na postura, no jeito de falar. Ela não se encaixa. Ela se afirma.
Não porque quer ser melhor do que ninguém, mas porque não está mais disposta a se diminuir para agradar. Isso é muito forte. Quando uma pessoa se aceita com tudo o que é, inclusive com suas falhas, ela brilha de um jeito diferente. É um brilho calmo, sereno, que não cega, mas ilumina. Essa consciência também traz leveza, porque, veja bem, uma mulher que já enfrentou suas crises, que já passou por perdas, que já se reconstruiu algumas vezes, ela carrega cicatrizes, sim, mas não se esconde delas. Pelo contrário, ela entende que cada uma dessas marcas conta uma história. E ao invés de tentar apagar o passado, ela honra o caminho que percorreu. E isso a torna mais humana, mais real, mais bonita. Jung dizia que o que você nega te submete. O que você aceita te transforma. E é exatamente isso. Quando uma mulher aceita quem ela é, com toda a sua complexidade, ela se transforma, não apenas aos olhos dos outros, mas na forma como ela mesma se vê. E esse novo olhar muda tudo, porque no fundo, o que encanta numa mulher madura não é o esforço que ela faz para ser notada. É a tranquilidade de não precisar se provar o tempo todo. É a consciência tranquila de quem já aprendeu a gostar da própria companhia, a confiar na própria intuição e a não abrir mão de sua essência para agradar ninguém. É uma beleza que não se explica, só se sente. Tem algo que acontece quando uma mulher amadurece de verdade. Ela começa a andar diferente no mundo. Não é sobre o andar físico, mas sobre a forma como ela ocupa os espaços. Ela não chega para pedir permissão, mas também não força nada. Ela simplesmente está ali, inteira, presente, e isso transmite uma energia que todo mundo sente, mesmo que ninguém saiba exatamente explicar. Essa energia se chama segurança, e não tem nada a ver com arrogância, nem com ser mandona, nem com bancara durona. É uma segurança que vem do autoconhecimento, da confiança construída com o tempo, dos tombos que ela levou e das vezes que se levantou sozinha, na raça. Carl Jung dizia que a jornada de individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, exige coragem para olhar para dentro, encarar a própria verdade e seguir sendo você mesmo quando o mundo inteiro espera outra coisa. E a mulher que faz isso, que se aprofunda em si mesma, começa a carregar uma presença diferente. Ela não vive se comparando, não precisa competir para provar valor. Ela já entendeu que o sucesso dos outros não diminui o dela. Que beleza! Não é uma guerra de quem chama mais atenção, que estar segura de si é muito mais sedutor do que tentar agradar a todos. É esse tipo de mulher que, quando fala, as pessoas escutam. Não porque ela grita, mas porque ela tem algo a dizer. Quando ela está em silêncio, ninguém acha estranho, porque seu silêncio é cheio de significado. Ela não tem pressa de agradar, não se desespera por resposta imediata. Ela sabe esperar, sabe observar, e isso nos dias de hoje é quase uma superpotência. Sabe aquela sensação de estar perto de alguém que te acalma, que te passa confiança só pelo jeito de ser? Então, mulheres maduras e conscientes têm esse efeito. Elas não ficam tentando te convencer de nada, elas apenas são. E é justamente por isso que sua presença causa tanto impacto. Essa segurança não nasceu do dia para a noite. Ela foi sendo construída aos poucos, com muitos desafios, decepções, recomeços. E cada um desses momentos serviu para fortalecer quem ela é hoje. Não é que ela não tenha medo, ela só aprendeu a não ser controlada por ele. E olha, tem algo muito bonito nisso, porque quando uma mulher está segura de si, ela não precisa controlar os outros nem precisa de aplauso constante. Ela vive de acordo com o que acredita, e isso por si só é profundamente atraente. Não importa a idade, não importa o tipo físico. Quando essa energia está presente, todo mundo percebe. Ela irradia, e essa luz que vem de dentro é muito mais poderosa do que qualquer aparência exterior. Você já reparou que tem gente que impõe respeito sem precisar levantar a voz, sem bater na mesa, sem fazer cena? É aquele tipo de presença que, quando chega, muda o ambiente. Todo mundo presta. Mas atenção, escolhe melhor as palavras, ajeita a postura. E o mais curioso, essa pessoa nem precisou dizer nada. Ela simplesmente chegou.
É exatamente assim como muitas mulheres maduras. Elas não exigem respeito, elas inspiram respeito. E isso vem da maneira como elas se posicionam. Não é uma questão de se impor com força, mas de se colocar com clareza, com firmeza e com dignidade. Elas sabem até onde vão e deixam isso muito claro para os outros. E quem sabe onde pisa, não anda pisando em ovos. Carl Jung falava sobre o self, esse centro interno de equilíbrio e autenticidade. E quando uma mulher está conectada com esse centro, com quem ela realmente é, ela deixa de viver à mercê das expectativas externas. Ela não precisa moldar seu comportamento para caber em lugares onde não se sente bem. E mais, ela não aceita ser tratada de qualquer jeito. E isso não é arrogância, é autocuidado, é amor próprio maduro. É saber que, para se relacionar com os outros de forma saudável, primeiro é preciso se relacionar bem consigo mesma. Mulheres assim colocam limites com naturalidade. Elas sabem dizer não sem culpa. Sabem sair de situações que não fazem bem e sabem reconhecer quando algo ou alguém não está alinhado com os seus valores. E tem mais. Elas não precisam explicar tudo o tempo todo. Muitas vezes, basta um olhar, basta o silêncio, basta uma mudança sutil no tom de voz, porque sua linguagem vai além das palavras. É um tipo de autoridade que não depende de cargo, de fama, nem de aparência. Vem de dentro. Essas mulheres não andam em busca de aprovação. Elas já têm clareza sobre o que aceitam ou não. E quando você se respeita nesse nível, o mundo começa a te tratar de acordo. As pessoas sentem que ali não tem espaço para joguinho, para manipulação, para desrespeito disfarçado de brincadeira. E sabe o que é mais bonito? Essa presença forte não afasta. Ela acolhe, mas acolhe com limite, com consciência, com estrutura. É como estar perto de uma árvore antiga que já enfrentou tempestades, que tem raízes profundas. Você sente que ali tem firmeza, mas também tem sombra, tem espaço, tem sabedoria. Essa combinação de força com suavidade, de firmeza com acolhimento, é rara e por isso mesmo é tão admirada, tão buscada e tão difícil de esquecer. Existe algo profundamente instigante numa mulher que não está sempre disponível, que não responde imediatamente a tudo, que não se entrega de bandeja, que não se adapta a qualquer momento só para agradar. E isso não tem nada a ver com jogo de sedução. Tem a ver com ter uma vida que não gira em torno dos outros. A mulher madura entende o valor do seu tempo, da sua energia, da sua atenção. Ela já aprendeu que estar sempre à disposição dos outros não é sinônimo de ser boa, nem generosa. Muitas vezes é só um reflexo de insegurança disfarçada. E quando ela se cura disso, algo muda completamente na forma como ela se relaciona. Ela não se faz de difícil. Ela só não está tentando se vender o tempo todo. Não. Precisa dizer sim para tudo. Não tem medo de parecer osso duro de roer quando escolhe priorizar a si mesma. E isso, por incrível que pareça, desperta ainda mais interesse. Porque cria um certo mistério, um espaço, um limite saudável, que convida o outro a se aproximar com mais respeito. Carl Jung falava que o ser humano precisa de espaço interno para se encontrar, e isso também vale nas relações. Quando uma mulher vive ocupada demais, tentando estar sempre presente, sempre pronta, sempre servindo, ela se apaga, ela desaparece. E o que deveria ser conexão vira sobrecarga. A mulher que aprendeu a dizer não, agora não dá, isso não me serve, está, na verdade, dizendo sim para si mesma. E esse tipo de postura muda tudo. Ela não se define pelo olhar do outro. Não está em busca de aplausos, curtidas ou respostas imediatas. Ela vive no seu tempo, tem seus próprios compromissos, seus projetos, seus momentos de silêncio. E quem quiser estar perto precisa entender que o acesso a ela não é livre 24 horas por dia. Porque o que é valioso a gente cuida, a gente respeita. E veja bem,
Isso não significa frieza nem distância emocional. Pelo contrário, quando ela se entrega, é de verdade. Quando está presente, é inteira, mas não por carência, por escolha. Ela escolhe com quem compartilhar sua energia, e isso faz toda a diferença. Esse tipo de mulher não está interessada em relações rasas. Ela já cansou de conversas vazias, de promessas que só servem para boi dormir, de convivências que só sugam e não somam. E é justamente por isso que ela se preserva, porque ela sabe o quanto já se desgastou antes, e agora, com maturidade, ela escolhe onde pisa e com quem. E tem algo muito interessante nisso. Quando alguém não está sempre disponível, a presença dela passa a ser valorizada de verdade. Cada encontro vira algo especial, cada conversa tem mais profundidade, porque você sabe que ela está ali por vontade, não por obrigação. Esse tipo de presença escassa, mas verdadeira, tem um poder enorme. Cria respeito, cria curiosidade, cria admiração. E isso, nos dias de hoje, é raro. E o que é raro, atrai. Existe algo de muito poderoso numa mulher que aprendeu a se bastar, que sabe viver sozinha sem se sentir solitária, que construiu uma vida que faz sentido para ela, independente de ter ou não alguém ao lado. Essa mulher não é fria nem fechada. Ela é autossuficiente. E isso, num mundo onde tanta gente vive na dependência emocional do outro, é profundamente admirável. Carl Jung dizia que solidão não é a ausência de pessoas ao nosso redor, mas a incapacidade de nos sentirmos em paz com quem somos. E a mulher madura que passou pelo processo de olhar para dentro, fazer as pazes com sua história, entender seus vazios e transformá-los em presença, essa mulher sabe estar em si. Ela não precisa de alguém para completar o que falta, porque já se completou. Já entendeu que ninguém vai resolver seus dilemas internos, que ninguém vai preencher os espaços que só ela mesma pode ocupar. Isso não significa que ela não queira companhia. Claro que quer, mas ela não precisa. E esse é o ponto. A diferença entre querer e precisar é sutil, mas muda tudo. Porque, a partir do momento em que você não está mais à procura de alguém para te salvar, mas sim para caminhar ao seu lado, você para de aceitar qualquer coisa, para de insistir no que não faz bem e começa a escolher com mais clareza, mais critério, mais consciência. A mulher autossuficiente é aquela que tem seus próprios planos, seus próprios hobbies, seus prazeres cotidianos. Ela curte sua própria presença, se diverte sozinha, se inspira sozinha. Ela não fica parada esperando que alguém a tire do tédio ou que alguém dê sentido à sua existência. Ela já encontrou esse sentido dentro dela mesma, e isso, naturalmente, muda a forma como as pessoas se aproximam, porque ela transmite uma liberdade que desafia. Ela mostra, sem precisar dizer, que sua vida já está em movimento, e quem quiser caminhar junto tem que acompanhar. Ela não para arrastar ninguém. Não diminui o passo para caber na vida de quem ainda está perdido. Ela segue, e, mais, essa independência emocional e prática cria um encanto natural, porque num mundo onde muita gente ainda vive se anulando, tentando caber, implorando por afeto, encontrar alguém que se ama o suficiente para não mendigar. Amor é raro, e o que é raro atrai de novo. A mulher autossuficiente não é inacessível. Ela só não se coloca mais em situações onde precisa se diminuir para ser aceita. E isso gera uma admiração profunda até mesmo em quem ainda não sabe nomear o que está sentindo, porque ela é forte, mas não endurecida. É leve, mas não vazia. É inteira. E é justamente por isso que estar ao lado de uma mulher assim não é um privilégio qualquer. É uma escolha que precisa ser merecida. E quem entende isso se aproxima com mais verdade, com mais respeito e com mais vontade de crescer junto. Existe um tipo de sedução que não grita, que não se esforça, não se exibe, não tenta forçar nada. É uma sedução tranquila, silenciosa, que vem da calma. E a mulher madura domina esse tipo de presença, porque ela entendeu que o que encanta de verdade
Não é a pressa nem a necessidade de impressionar. É o equilíbrio. Ela não precisa ser o centro das atenções e, curiosamente, por isso mesmo, ela acaba sendo. Porque o jeito como ela fala, como escuta, como se move, tudo transmite serenidade. É como se dissesse com o corpo e com o olhar: eu não tenho pressa e não preciso provar nada para ninguém. E isso mexe com as pessoas. Carl Jung falava que o inconsciente reconhece e se atrai por aquilo que está em harmonia. E a mulher que encontrou essa paz dentro de si mesma transmite essa harmonia no modo de estar no mundo. Ela pode não dizer muita coisa, mas o silêncio dela já diz tudo, e isso é extremamente sedutor. Ela sabe sorrir sem exagero, e o olhar dela carrega uma profundidade que muitas vezes diz mais do que 1000 palavras. Ela não está o tempo todo se justificando, nem tentando agradar, ela apenas é. E isso, hoje em dia, é quase um luxo. O mais curioso é que, por não estar tentando conquistar, ela conquista. Por não estar implorando atenção, ela chama a atenção. Porque tudo nela transmite uma espécie de segurança emocional que acalma quem está por perto. É o oposto da ansiedade. É presença. É uma energia que faz com que o outro queira ficar mais um pouco, ouvir mais um pouco, saber mais um pouco. A mulher madura seduz na pausa, no ritmo leve da conversa, na maneira como te olha nos olhos, no jeito como segura uma taça, como ajeita o cabelo, como caminha. Nada ali é forçado, nada é artificial. E talvez por isso seja tão difícil desviar o olhar. Ela não precisa apelar para clichês da sedução, não precisa seguir fórmulas, porque o charme dela vem da vivência, vem da autenticidade, vem do fato de que ela já passou da fase de fingir o que não sente ou de se moldar ao que esperam dela. Hoje, ela só quer estar onde se sente bem e com quem realmente vale a pena. Essa calma sedutora é, na verdade, fruto de muita estrada, de muito aprendizado, de muitas vezes em que ela se apressou, se machucou, se doou demais até entender que a leveza atrai mais do que a ansiedade, que a verdade encanta mais do que a performance, e que quem é de verdade não precisa correr, porque o que é para ser, fica. A sedução dessa mulher não está no que ela mostra, mas no que ela guarda. Está na promessa não dita, no olhar que convida sem implorar, no espaço que ela abre para que o outro também seja ele mesmo. E isso é raro, é forte, é inesquecível. Tem algo profundamente magnético numa mulher que não sente mais a necessidade de se explicar o tempo todo. Ela não vive tentando justificar suas escolhas, seu jeito, suas vontades, não gasta energia se defendendo de julgamentos alheios. Ela simplesmente vive de acordo com o que acredita. E quem quiser entender, que entenda. Esse tipo de mulher não tem pressa em ser compreendida, e talvez aí esteja o grande segredo. Ela já se entendeu, já passou pela fase de se moldar para caber, de se justificar para ser aceita, de se apagar para não incomodar. Hoje ela sabe quem é. Por isso não precisa se esconder, mas também não precisa se explicar. Carl Jung falava sobre o processo de individuação como o caminho para nos tornarmos inteiros. E uma mulher que trilhou esse caminho carrega uma força silenciosa, uma firmeza tranquila. Ela sabe o valor que tem e sabe que sua vida não é um argumento, é uma escolha. Quando ela diz não, não acompanha com desculpas. Quando diz sim, é com intenção. Quando muda de ideia, não se culpa. Quando se afasta, não dá rodeios. Porque ela aprendeu que nem tudo precisa ser traduzido para fora, desde que esteja claro por dentro. E isso causa um impacto enorme nas relações, porque ela não entra em discussões desnecessárias, não tenta convencer ninguém de nada, não participa de jogos emocionais. Ela se posiciona com calma ou simplesmente se retira. E muitas vezes a ausência dela fala mais do que qualquer discurso. Essa mulher também não busca ser entendida por todos, porque já entendeu que isso é impossível e que, aliás, é desgastante.
Ela prefere a autenticidade à aceitação e a paz à performance. E veja, isso não significa que ela seja indiferente ou fria. Pelo contrário, ela sente, e muito, mas não se perde mais nos sentimentos dos outros, não se afoga em expectativas alheias, não vive na necessidade constante de agradar. Ela faz o que faz por convicção, não por obrigação. E esse tipo de presença é raro. É o tipo de presença que ensina sem falar, que inspira só pelo jeito de existir, que transforma sem fazer esforço. E quem tem sensibilidade percebe isso na hora, porque, diante de alguém assim, você sente que está diante de alguém inteiro, alguém que não está tentando ser, mas que já é. Ela não se explica porque já se escutou, já mergulhou nas próprias sombras, já fez as pazes com seus defeitos e, principalmente, porque aprendeu que nem tudo precisa ser dito. Algumas coisas só precisam ser sentidas. Essa mulher não precisa ser compreendida para ser respeitada. Ela não precisa ser aplaudida para saber seu valor. E por tudo isso, ela fascina, porque o mistério dela não é vazio, é presença, e o silêncio dela é cheio de significado. No fim das contas, o que torna uma mulher realmente atraente não é o corpo, nem a idade, nem o estilo de roupa. É o jeito como ela se conhece, se respeita e se conduz. É a força suave de quem aprendeu a olhar para dentro e fez as pazes com a própria história. Essa mulher não precisa gritar para ser ouvida, nem se expor para ser vista. Ela aprendeu que presença é mais poderosa que aparência, que silêncio pode ser mais sedutor que 1000 palavras, e que o verdadeiro charme não está em agradar todo mundo, mas em ser fiel a si mesma. Ela não está tentando convencer ninguém, nem competir com ninguém, porque já entendeu que o que é dela chega no tempo certo, sem esforço, sem correria, e por isso ela anda leve, anda com paz, com elegância, com verdade. E é exatamente essa autenticidade que brilha, que deixa rastro, que transforma o ambiente. Ela não precisa de palco porque carrega a luz própria. E quem cruza o caminho com ela sente. Se você é mulher, talvez esteja nesse processo. Talvez já tenha vivido boa parte dessa jornada. Talvez ainda esteja aprendendo a se colocar, a se preservar, a se amar sem medo. E tudo bem, não existe um ponto de chegada fixo. É um caminho contínuo, um desabrochar lento, bonito e cheio de significado. E se você é homem, talvez agora consiga entender um pouco mais sobre esse universo tão profundo. Talvez consiga olhar com outros olhos para essas mulheres que não vivem para agradar, mas que, justamente por isso, encantam tanto. No fundo, todos nós estamos em busca do mesmo, de conexões verdadeiras, de relações que inspirem crescimento, que tragam paz, que nos desafiem a ser melhores. E estar diante de uma mulher madura, inteira, autêntica, é um convite a isso, a ir além das aparências, a mergulhar mais fundo, a pensar outra vez. Se este vídeo acendeu uma luz por aí, não perca tempo. Deixa seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas e se inscreve no canal para não ficar de fora dos nossos próximos conteúdos. Afinal, a gente está junto nessa jornada, não é?